Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade. Sem demora, convido a todos a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. O tempo nos espera. Precisamos ser bem rápidos. Capítulo de número 35. Gênesis capítulo 35. O livro mais difícil de achar. Não está em Apocalipse não, viu? Está lá no início, não é no final não, viu? Gênesis 35, verso 1. Agradeço a Deus pela oportunidade, nosso irmão Paulo ter nos convidado nessa noite. É um privilégio, amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantando-nos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas que estavam em suas orelhas, e Jacó o escondeu ou enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, e ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se revelou a ele quando fugia da face do seu irmão. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Hoje é um culto especial no que condiz relacionado à família. E é bom ressaltarmos o valor da família, tanto para a sociedade, também para o reino de Deus. E durante o dia, orando, falando: Senhor, o que é que eu vou pregar? E tem dias que a mensagem vem, mas tem dias que Deus deixa para o último momento. Quando eu cheguei em casa, pouco mais depois do café, 6 e pouco, eu orei, e Deus me deu esse texto para que eu possa compartilhar com os irmãos. Todos nós conhecemos a história de Jacó. Jacó, sendo um dos patriarcas, sendo ele filho de Isaque, neto de Abraão, sendo ele da linhagem da qual viria o Senhor Jesus, sendo ele parte da promessa e sendo ele o pai dos 12, dos pais das 12 tribos de Israel. Quando nós lemos a história de Jacó, nós observamos a convivência dele no seio da sua família. É certo que em certo momento da história nós lemos que, sendo Esaú o mais velho e sendo ele nascido depois, a bênção iria recair sobre o seu irmão. É tão interessante que a Bíblia fala que quando estava nascendo, a Bíblia fala que Jacó agarra o calcanhar do seu irmão, tentando sair ele primeiro.
E durante a sua trajetória, nós observamos que a vida de Jacó era uma vida que tinha algumas circunstâncias que trazem um certo conflito, ao ponto que é chamado de enganador, porque em certo momento da sua trajetória, ele engana seu pai, ele se usufrui simplesmente por causa do seu pai estar cego, e ele de uma forma bem arquitetada, junto com a sua mãe, ele toma a bênção que seria de seu irmão. A história nos diz que ele coloca pelo de animais sobre seus braços, né? Ele prepara o guisado para o seu pai, e ele finge ser o seu irmão. Recebe a bênção. Quando o seu irmão chega para receber a bênção, já não tinha mais. E aí começa um conflito dentro de um lar. O que nós precisamos entender aqui, que independente da circunstância que estava vivendo, Deus tinha um projeto na vida de Jacó. O projeto que Deus tinha na vida de Jacó não foi impedido por causa das circunstâncias que aconteceram no seio da sua família. Muitas vezes na nossa caminhada, as circunstâncias, e muitas vezes algumas pessoas não tiveram oportunidade, talvez de nascer num lar cristão, e viveram ou então ainda vivem em muitas turbulências no meio dos seus. Mas uma coisa eu quero dizer para você: se Deus tem uma chamada na sua vida, se Deus tem um projeto na sua vida, pode o inferno se levantar, pode acontecer o que for que acontecer, Deus vai sempre trabalhar para que o projeto dele na sua vida aconteça. Só que quando nós observamos aqui, entendemos alguns detalhes que fez com que o que Deus tinha na vida de Jacó acontecesse. Não foi de uma forma simplesmente aleatória. Deus trabalhou no meio das circunstâncias para que aquilo que Deus tinha para a vida de Jacó acontecesse. Jacó sai de casa, fugido, sem aonde dormir, sem aonde estar, simplesmente, vamos dizer assim, com a roupa do corpo, talvez com algumas mudas de roupa sobressalente, talvez alguns alimentos que sua mãe colocou e disse: foge, porque o teu irmão está com a ira muito grande e ele vai te matar. E a história diz que Jacó sai sem direção, achando ele que estava sem direção. E todos nós já lemos o texto na palavra de Deus. Quando Jacó estava no meio do caminho e cansado, a Bíblia fala que ele deita no relento, pega uma pedra, faz de travesseiro e dorme. Só que Deus aparece para Jacó. Talvez ele achava que agora minha vida não tem mais jeito, agora está tudo perdido, saí da casa do meu pai, por mais que meu pai me abençoou, não estou debaixo da bênção dele, estou como uma pessoa errante, estou sem direção. Mas Deus apareceu para Jacó. A Bíblia diz que ele tem uma visão. Ele vê uma escada que tocava o céu e os anjos subiam e desciam. Quando ele se levanta e diz: Deus está neste lugar, e eu não sabia. Há um temor no coração de Jacó. E o interessante é aqui que a gente começa a aplicar. Qual foi a primeira posição que Jacó colocou? Qual foi a primeira atitude que ele fez? Se você ler o texto, diz que ele pegou a pedra que tinha deitado, colocou em pé como se fosse um altar, ungiu aquele lugar e mudou o nome daquele lugar. Muitas vezes a gente lê os textos e não compreende que muitas vezes quando Deus quer mudar a situação, Deus começa mudando pelo nome. Aquele lugar se chamava Luz, mas a partir daquele momento ele diz: vou chamar este lugar de Betel, é onde Deus apareceu a mim.
casa de pão. E ele faz um voto, e você já sabe, talvez você várias vezes já foi lido nos textos, que ele faz um voto com Deus: Senhor, se tu me abençoar, se tu for comigo, se tu me der pão para comer, se tu me der roupa para vestir, tu serás o meu Deus, e tudo aquilo que tu me deres, certamente te darei o dízimo. Ele faz um primeiro pacto com Deus. Ali ele pediu algumas coisas ao Senhor, e como nós observamos, tem duas esferas. A primeira foi assim: o Senhor vai ser o meu Deus. E a segunda é assim: que o Senhor me dê comida, que o Senhor me dê vestimenta, e que eu tenha paz dentro da minha casa. Está falando do lado da situação horizontal, na questão familiar, porque ele entendia que por mais que Deus tivesse a bênção do Pai, se ele não estivesse em paz, nada adiantaria. E ele sai daqui e vai para uma região, conhece a sua esposa, conhece o seu sogro, ali começa a trabalhar, Deus começa a abençoar Jacó, Deus começa a prosperar Jacó, Deus começa a fazer com que o rebanho de Jacó aumentasse, e Deus começa a abençoar a vida daquele homem. Mas durante aquela caminhada ele experimentou, ele vivenciou situações de ser enganado. O seu sogro o enganou várias vezes, Labão tentou trocar o seu salário várias vezes, mas ele tinha uma promessa de Deus. Todas as vezes que alguém vinha mudar a história, Deus entrava em providência e disse: tu vai mudar a estratégia. O teu adversário está tentando entrar por aqui para minar as tuas forças, para minar tuas finanças, para te trazer prejuízo, mas eu vou te dar uma direção. Uma coisa que eu sempre aprendi e que eu quero que você entenda nesta noite: o culto é para minha família. Primeiro propósito é eu colocar todas as coisas diante do Senhor, apresentar a minha vida, apresentar os meus projetos e apresentar a minha família a Deus. Muitos aqui nesta noite no clamor fizeram isso, e muitas vezes está vendo a situação meio desorganizada, as coisas não estão indo muito bem. Só que eu tenho algo para dizer para você: você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar onde há alguém que pode mudar a história. Talvez o adversário está tentando destruir os teus projetos, talvez o adversário está tentando destruir o teu sonho, tua família, está tentando destruir o teu casamento, a tua paz. Mas nesta noite, aquele mesmo Deus que apareceu para Jacó está aqui nesta noite, e ele nesta noite diz: estou convosco todos os dias. Bendito seja o nome santo do Senhor. Depois de um certo tempo, ele sente o coração, e aqui entra a segunda parte. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Deus não faz as coisas pela metade. Quando Deus quer te abençoar, Ele começa a tratar, Deus começa a trabalhar no teu interior. Existe uma frase bem interessante que diz assim: tudo muda quando você muda. Às vezes nós queremos que tudo mude em volta, queremos que o mundo mude, mas a gente não muda. Quando o Senhor aparece para ele, e ele conversa com Deus, ele pediu por último: Senhor, que eu volte em paz para a casa do meu pai. Deus abençoou na primeira parte financeira, Deus abençoou na parte familiar sua, mas ainda havia uma pendência. A bênção só é completa quando Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida. O texto vai dizendo que Jacó coloca um desejo no seu coração de procurar o seu irmão. Ele disse: eu não posso passar a minha vida toda sem voltar a ter comunhão com meu irmão.
Interessante, quando o nosso irmão Tiago estava aqui orando e Deus falou algo, eu estava ali ajoelhado e disse: Deus está confirmando. Às vezes a gente não entende porque algumas coisas da nossa vida estão meio atrapalhadas, porque muitas vezes não liberamos o perdão, não perdoamos e não pedimos perdão. Deus quer completar a obra, mas fica aguardando nós tomarmos uma posição para que Deus possa abençoar. Eu estava essa semana assistindo a um canal e eu estava vendo o irmão contar, a gente chama de podcast, falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele estava numa igreja e ele ministrou uma palavra, e no final uma moça chegou perto para ele e disse: pastor, ou irmão, não sei, ore por mim, porque eu desejo muito ser jornalista. Ele falando: eu sou jornalista, seria muito fácil, então faça assim, vou lhe dar um conselho, faça desse jeito, faça curso assim, estude assim, faça. Mas ele disse: mas Deus falou no meu coração, disse: eu não tenho um projeto na vida dela de ser jornalista, ela vai ser médica, e antes dela ser, ela precisa perdoar a mãe, porque tem vários anos ou vários meses que ela não fala com a mãe. Eu só vou abençoar quando ela pedir perdão à mãe. E ele falou para a moça começou a chorar. Muitas vezes a gente não entende por quê, que algumas coisas na nossa vida dentro de casa está travada. Às vezes é que precisamos liberar perdão, e às vezes nós vamos dizer: mas foi fulano que me magoou. Mas a Bíblia me ensina que você que tem conhecimento, você que tem o Espírito de Deus na sua vida, que você que tem direcionamento, muitas vezes é o Espírito Santo de Deus vai falar com você: mas vai lá, quebra esse gelo, quebra essa barreira, chega você perto dele, se aproxime e peça perdão. Às vezes ele vai reconhecer: não, fulano, é eu que tenho que te pedir perdão. E quando este ciclo ruim quebra-se, Deus começa a trabalhar. Então o Senhor começou a trabalhar na última parte. Não adianta Jacó ter riqueza, não adianta Jacó ter uma família, se o passado de Jacó ainda tinha ficado pelo caminho e ainda precisava alguma coisa ser acertada. Deus começa a trabalhar, e é interessante que quando ele está vindo, ele toma a atitude de voltar, com medo sim, mas ele tinha esperança. E o interessante é que um pouco antes, a Bíblia diz que ele se encontra com o anjo. Muitas vezes é nessas batalhas que Deus começa a entrar com providência. Eu sempre falo e repito: a vitória do crente está em caminhar para a casa do Senhor. E quando você vem para a casa do Senhor, você começa a vencer gigantes, você começa a guerrear batalhas, porque o adversário não quer que você prospere, o adversário não quer que você tenha paz, o adversário não quer que tua casa seja um pedacinho do céu. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para mim, para você: se você ser forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, porque o Senhor está na frente para dar vitória. E ele tem uma guerra ali, uma batalha. Ele começa a lutar com aquele homem. No princípio eu penso que é um dos homens de Esaú. Ele disse: se eu deixar esse homem me se distanciar, ele pode tirar minha vida. Mas quando ele começa o dia amanhecer, a Bíblia diz que ele começa a entender que não era um homem comum, era o anjo do Senhor. Às vezes no meio da escuridão, no meio das batalhas, a gente não está vendo Deus, mas quando o dia começa a clarear, a gente entende: Deus está tratando alguma coisa, eu preciso tomar uma posição. Quando ele entende que era o Senhor que estava ali, ele começou a mudar a fala, disse: agora eu não vou perder a oportunidade. E ele disse: só vou. Ele disse: deixa-me ir embora, porque o dia já está amanhecendo, aleluia. Ele disse: eu só vou te deixar ir quando tu me abençoares. Fazendo aqui um comparativo com a nossa irmã que estava clamando: eu só vou parar de orar quando tu entrar na minha causa, eu só vou parar de clamar quando tu resolver o meu problema. E a Bíblia diz que o Senhor dá vitória a ele, tocou ele na conjuntura da coxa. Deus deixou uma marca em Jacó, para que todas as vezes ele lembrasse que a vitória dele veio do Senhor, não foi porque ele quis. E a Bíblia diz que ele vai caminhando na frente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando ele se aproxima de Esaú, talvez com o coração temeroso, a Bíblia diz que Esaú vê ele, aleluia,
aleluia, o Senhor já tinha ido na frente, Jesus já tinha tirado aquela raiva do coração, Jesus já tinha tirado aquele ódio, Deus já tinha tirado aquele rancor. Agora o seu irmão estava com saudade dele, e a Bíblia diz que quando ele chega, eles se abraçam. Oh, coisa linda. Às vezes eu falo com a minha esposa, às vezes você assiste um filme ou alguma coisa, que havia as pessoas que estavam indo de mal, mas quando chega no final, quando as pessoas se perdoam, quando as pessoas se abraçam e até choram, eu disse: que cena mais linda. A melhor coisa é quando se um perdão é feito. Por isso que o Senhor Jesus na sua oração diz: Pai, perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. A perdão parte da nossa, a perdão vem, em princípio da nossa parte. Aqui eu entendo que foi esse segundo altar que ele levanta. O primeiro, Deus aparece a ele. O segundo, ele se retrata, ele perdoa, ele libera perdão, começa de novo a ter paz na sua casa. E aí entramos na parte final do verso 35. Ainda não era suficiente, ainda estava faltando uma coisa. Agora Deus trata Jacó de uma forma diferente, e o Senhor disse assim: Jacó, tu vais agora voltar para onde tu saiu de princípio. Interessante isso aqui. Ele rodou, Deus fez tanta coisa na vida de Jacó, mas a vontade de Deus é você ter que voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído. Volta para onde eu te revelei, aonde eu apareci para ti, e lá levantas um altar para mim. O Senhor aparece para ele e Deus fala com ele algo muito interessante. Isso aqui eu encerro a minha mensagem, vai ser rápida. Quando Deus aparece para Jacó, agora Jacó não está mais sozinho. Agora Jacó tinha uma família. E a obra de Deus não estava somente na vida de Jacó, é estendida aos que estão à sua volta. E o Senhor disse para ele: olha, volta para onde eu te apareci e levanta para mim um altar lá. Só que o altar, para ser levantado, não pode ser de qualquer jeito. Às vezes a gente quer que Deus opere, quer que Deus faça tanta coisa, mas a gente precisa tomar uma posição. E o texto vai dizendo: então disse Jacó à sua família: tirai os deuses estranhos, tirai a idolatria de dentro de casa, tirai aquilo que te afasta de Deus. Porque não adianta um estar procurando estar na posição e os outros estão de qualquer jeito. São todos uma família. E o Senhor falou com ele e disse: olha, o Senhor me apareceu, vou ter que levantar o altar, mas eu não posso chegar diante de Deus de qualquer jeito. Eu quero fazer um compromisso com Ele. Estou dizendo para vocês: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Era a família de Jacó, mas ainda andava com os deuses escondidos. Ainda tinha algumas coisinhas, igual a esposa levou o ídolo que era do pai escondido debaixo do caminho da mentira. Vivia de tantas práticas, ainda existia um misticismo. Não, agora nós vamos servir ao único Deus verdadeiro. As velhas práticas, o misticismo vai ter que deixar de lado. Ou você é, ou você não é. Ou assume um compromisso, ou fica pelo caminho. Purificai-vos e tirai as vestes. Por que trocar vestes? Tem gente que às vezes não entende o que é santidade, separação. E quando o Senhor falou aqui para Jacó, e Jacó retrata e passa para a sua família: essas vestes que vocês estão trazendo da vossa forma de viver entre os cananeus, Deus não aceita. Tem gente que fala: Deus fala disso, fala. Tirai as vestes, trocai as vestes. Não é esse tipo de vestimenta que Deus quer.
Às vezes a gente, mas a minha veste espiritual também. Não adianta eu dizer que sou hebreu se me visto como cananeu. Não adianta eu dizer que sou judeu se eu ando como os cananeus. E Deus, todas as vezes que Israel se misturou entre os cananeus, sofreram duras perdas, ao ponto que quando Israel volta do Egito, o Senhor diz grandes coisas para Moisés, grandes alertas. Cuidado com as mulheres cananeias, cuidado com os deuses cananeus que eram piores do que os egípcios. Entre os cananeus estava Dagon, entre os cananeus estava Baal, entre os cananeus estava Moloque, que é um dos piores de todos. Talvez, se alguém tenha curiosidade, depois você procura saber como era o ritual a Moloque, oferecendo recém-nascido, e muitos passavam os filhos pelo fogo. Então o Senhor disse: olha, vai ter que trocar as vestes, vai ter que mudar a postura, vai ter que ser diferente a partir de hoje. E ele diz assim: tirei os deuses, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos, estou na posição, e subamos a Betel. Ali eu farei um altar ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então obedecer. O segredo está em obedecer. A bênção está em obedecer. A Bíblia diz que foram lá e entregaram: toma aqui, pai, toma aqui, marido, toma aqui, Senhor. Eu tinha esse negocinho aqui que eu tinha lá do mundo, eu gostava tanto, mas eu sei que Deus não se agrada, então toma aqui, joga isso fora, que isso não me serve mais. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, suas argolas que tinham nas orelhas, e a Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Tendo ele partido, eu achei interessante, o terror do Senhor caiu sobre a cidade. Os homens em volta talvez iam pensar: vamos pegar eles, eles estão de partida, vamos saqueá-lo. Quando eles tomaram a posição, Deus começou a tirar os inimigos de perto. Ninguém pôde tocar na caravana, ninguém pôde tocar em nada, nada foi roubado, nada foi tirado, porque a partir daquele momento eles estavam debaixo da promessa, estavam em obediência ao Senhor. Jacó e sua família. Sete, para encerrar. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El Betel. Portanto Deus ali revelou-se a ele quando ele fugia da face do seu irmão. O projeto que Deus tem para a sua família é sua família toda. Deus abençoou Jacó porque ele tomou uma posição. Ele levantou um altar para adorar o Deus de Israel. Ele perdoou seu irmão. E ele voltou e foi para o lugar onde Deus determinou para ele. Se você ler todo o texto, ele obedeceu o que Deus mandou. Foi Deus que mandou ele voltar para casa. Volta para casa, volta para o lugar onde eu te apareci, e lá tu vais começar a me servir. E ele entendeu: Senhor, a partir de agora eu tenho que deixar a terra, os cananeus para lá, eu tenho que te servir aqui, aonde o Senhor quer. Que nessa noite você possa entender que o propósito que Deus tem na tua vida é grande, mas isso vai nos exigir alguns posicionamentos. Talvez, se alguém nesta noite aqui, que veio aqui, o culto é da família, e talvez ainda precisa Deus trabalhar algo no teu coração, para que você libere perdão. O dia é hoje, a hora é agora. Chegar em casa, quebra esse negócio, chega perto, pede perdão, e você vai ver Deus começar a mudar a história. Às vezes a gente não entende: meu Deus, como é que pode? Eu oro, e não acontece nada. É porque muitas vezes a nossa oração está sendo impedida por causa do coração duro, não libera
perdão, não está em de acordo, estão vivendo junto, mas está tudo brigado. Mas que nessa noite a gente começa a mudar a situação, ouvir a voz de Deus e começar a trabalhar, para Deus trabalhar naquilo que precisa ser feito e começar as coisas a mudar dentro da nossa família. Essa mensagem não é aquela mensagem que alguém vai correr, não. É mensagem para eu parar e pensar. Talvez a mensagem vai ser para uma pessoa só, mas o importante é que Deus tem um projeto na tua casa, e sendo você representante do reino dos céus, sendo você sacerdote da tua casa, é você que tem que chamar. Vamos nos aproximar de Deus, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos abrir mão dos ídolos. Tem coisas que Deus não está se agradando, a gente tem que mudar posicionamento para Deus começar a te abençoar mais ainda. Às vezes você está assim, eu estou tão abençoado, mas Deus quer abençoar mais. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu quero fazer uma oração para encerrar. Posso fazer uma oração? Convido os irmãos a ficar de pé. A maior batalha que o adversário tem nesses últimos dias, eu sei que é a nossa alma, mas é contra a nossa família. Família desestruturada, sociedade desestruturada. Família doente, sociedade doente, igreja doente. Queremos que Deus opere, sim, mas Deus tem que começar dentro da nossa casa. Queremos que Deus opere, mas Deus começa a operar dentro da nossa casa. Tem que ser a partir de nós. E eu vou fazer uma oração nesta noite. Foi feito o clamor, mas Deus tocou no meu coração e eu vou orar de novo. Depois que nós ouvimos a palavra, a fé gerada no coração, Deus nos toca, o Senhor fala conosco, o Senhor nos dá direção. Talvez está dizendo, Senhor, o que é que está acontecendo? O que eu preciso fazer? O Senhor já te disse o que tu precisa fazer. Agora você precisa ter a coragem. E nós vamos orar nessa noite para que as correntes se quebrem. Às vezes até pensa, eu vou, mas não vai. Eu vou, não vou. Hoje eu faço. E nunca consegue. Nunca acontece. Nunca toma posição. Fica sempre empurrando para frente. E sofrendo as consequências. E Deus já falou. E não tem coragem. Mas nesta noite o Senhor vai visitar o teu coração. O Espírito Santo vai te dar estratégia. Você se aproximar de alguém. Senhor Deus eterno, em tua presença estamos, Jesus. E nós te adoramos porque tu estás neste lugar. A tua igreja está reunida neste dia. E famílias aqui estão. E o Senhor, tu conhece a nosso deitar. O Senhor conhece o nosso levantar. Antes que chegue uma palavra à nossa boca, o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, nesta noite apresento cada família aqui que está sendo representada por algum membro. Apresento cada família aqui, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas. Senhor, tu conhece como entrou neste lugar. Às vezes as preocupações são circunstâncias que fogem ao controle, mas nós estamos diante de um Deus que resolve problema. Estamos diante de um Deus que muda situações. Estamos diante do Deus que quebra as correntes. Estamos diante do Deus que tira os grilhões. E nesta noite, o Pai, apresento cada vida, pedindo ao Senhor que venha trabalhar, que o Senhor venha tocar, para liberar o perdão, para que de novo haja harmonia no lar, para que de novo haja comunhão, para que de novo haja comunicação, para que todas as obras do inferno feitas caia por terra, tudo aquilo que Satanás preparou seja desfeito pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E que possamos, Pai, ter a nossa família na tua presença, e que o nosso lar possa ser um pedacinho do céu, e que o nosso lar seja um lugar onde se reúne salvos e lavados no teu sangue, e que através da nossa vida outros se acheguem a ti. Aqueles que ainda não te conhecem possam se
a chegar a Ti, vendo transformação e mudança na nossa vida primeiro, observando que a nossa vida está mudando, e que o Senhor está fazendo milagre, e também ter o desejo de Te servir, que nós possamos ser luz e sal dentro de casa, no meio da parentela, Senhor, que possam ver Cristo em nós, e que o Senhor possa através de nós, e em nós fazer grandes mudanças, grandes milagres e transformação dentro dos lares. Pai celestial, nós Te agradecemos por este momento, e Te pedimos, Pai, as bênçãos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.